não era só um simples protesto ou muito menos uma briga de rua. Era radicalismo. Além de intolerância, era ódio no debate público. A Justiça decretou a prisão preventiva do homem que matou o guarda municipal e tesoureiro do PT, Marcelo Aloísio de Arruda. A polícia agora apura um possível crime de intolerância. Atos violentos por motivação política se revelam em números. 538 registros na eleição de 2020 e 577 na eleição de 2022. Era clara a estratégia deliberada da extrema-direita para espalhar ameaça de golpe com sugestão de fechamento do STF e, assim, atrair os seguidores de Bolsonaro. Tudo planejado no gabinete do ódio, onde saía até roteiro com ataque às mulheres. A sociologia explica que essa polarização é quase um ritual em período de mudanças. Uma briga entre dois lados, os que lutam para entrar e os que querem se manter no poder. E este confronto fica ainda mais acirrado quando a disputa é feita por progressistas que defendem pautas mais liberais, como o aborto e relações homoafetivas, e os conservadores não democratas, contrários a essas questões. Era esse o cenário na eleição presidencial de 2022. São vários fatores que possibilitaram o 8 de janeiro, desde fatores internacionais, como a invasão do Capitólio em 6 de janeiro de 2021, como as próprias forças políticas nacionais. Não é um grupo homogêneo, né? Você tem grupos democratas dentro de alas mais conservadoras e grupos mais extremistas que não reconhecem, inclusive evocam, né, o artigo 142, exigindo a intervenção militar em um caso que não é sequer discutível. Para entender como o Brasil chegou a este ponto, basta ativar a memória. O impeachment de Dilma, Lula preso, fora da disputa presidencial de 2018. A extrema-direita se articula, faz o discurso da mudança, deixa clara a polarização entre democratas e fascistas autoritários. Usa as redes sociais para estimular insatisfação, seduz o eleitorado e Bolsonaro surge com uma legião de seguidores, cada vez mais radicais. O então candidato salta nas pesquisas após a facada em Juiz de Fora e um mês depois vence a eleição. É o presidente na pandemia, nega a vacina, omite socorro, se enfraquece. Diante da possibilidade de derrota em 2022, dissemina fake news sobre a segurança das urnas eletrônicas. Reúne embaixadores para afirmar sem provas que pode haver fraude no resultado da eleição. Bolsonaro é derrotado por Lula. O resultado causa uma grande revolta entre os apoiadores da extrema-direita. A nossa Constituição foi rasgada! A maioria formada por eleitores mais velhos, idosos que, em efeito manada, partem para o terrorismo. Eu arriscaria pensar na solidão também, porque na hora que eles foram para as portas dos quartéis, eles encontraram pessoas iguais a ele, e se sentiram, na cabeça deles, claro, e voltaram a se sentir protagonistas de uma situação, de uma história. Muitas vezes esses idosos, por exemplo, eles lembram da época da ditadura, porque era uma época que, como tinha censura, não tinha corrupção. Não é que não tinha corrupção, é que existiam censura dos meios de comunicação. Tem uma frase que era muito forte, que era: eu quero meu país de volta, eu quero a minha vida de volta. Quem venceu nas urnas comemorou a esperança. E os que perderam, inconformados, bloquearam rodovias, lotaram acampamentos, tentaram invadir a sede da Polícia Federal. Armaram um atentado com bombas no aeroporto de Brasília. Foram várias ações coordenadas até chegar ao extremo. A primeira fase de um golpe de Estado é a conspiração. Isso estava acontecendo, inclusive, nas portas dos quartéis, né? Por todo o Brasil, que os militares permitiram que as pessoas acampassem nas portas dos quartéis e criassem um clima de conspiração. Os
Os livros de história do futuro já têm os rabiscos dos primeiros capítulos sobre 8 de janeiro. Pesquisadores reconhecem os atos em Brasília como uma fracassada tentativa de golpe. Serão contados como atos golpistas ao nosso Estado Democrático de Direito. Nós tivemos um chefe do Executivo que estimulou esses atos após a derrota nas eleições de outubro de 2022. Vai estar na história justamente como um golpe de Estado, articulado também por um presidente da República que já está inelegível, por uma parte conservadora da população, mas não só conservadora, antidemocrática, ditatorial, que não aceita os trâmites da democracia. Se o presidente Lula tivesse, naquele momento, chamado a operação de garantia da lei e da ordem, essa fase do golpe de Estado teria se concretizado. Nós precisamos fazer uma coisa que um grande pensador do século XIX, que é o Tocqueville, dizia: nós precisamos transformar a democracia num hábito no coração dos brasileiros.